Fazer mais um vídeo sobre a bolha imobiliária no Brasil. Bom, nós fizemos vários vídeos já, tá? Eu estava debatendo com o Rodrigo lá dos Estados Unidos, ele fala que a bolha imobiliária é desvinculada da macroeconomia. Então vamos lá, nossas visões são totalmente divergentes, tá? Ele acha que está desvinculada e eu acho que está inserida no ciclo econômico, aquele ciclo de crédito, tá? Inclusive eu acho que é o governo que incentiva e é o governo que fura ou desinfla a bolha, tá? Tem jeito de você esvaziar uma bolha sem aquele estouro, sem um ajuste dramático. Eu vou mostrar aqui para vocês detalhadamente a minha visão. Então qual que é o mecanismo? Então o governo, através do voto, da democracia, ele é pressionado a estimular o crédito, o consumo e todas as irresponsabilidades possíveis, né? Então o populismo cambial. O povo, gente, ele não gosta de economizar, ele não gosta de ser austero, não gosta de poupar. O povo gosta de fazer dívida, de enfiar o pé na jaca. Mas o problema é o seguinte, você vai fazendo isso, só que isso tem um limite. Qual que é o limite? O limite é quando o mundo não quer mais vender fiado para você, quando o mundo não financia mais a cigarra responsável, ou a geração gafanhoto, como a gente se refere atualmente aos Estados Unidos. As gerações anteriores dos Estados Unidos criaram aquela riqueza e as gerações atuais estão destruindo aquela riqueza. É uma geração totalmente irresponsável. Então é essa irresponsabilidade que causa a crise. Não tem nada de subprime, isso aí é detalhe, gente. O grosso é coisa de qualquer pão duro, sabe, né? Você tem que ser austero, você tem que gastar menos do que você ganha. Você gastou mais, fez dívida, enfiou o pé na jaca, vai dar merda. Mas aí depois que fez a merda, como é que você faz o ajuste da conta externa? O negócio está na importação e exportação. Você tem que exportar bastante e importar pouco, porque você não tem crise. Importou muito, como os Estados Unidos, né? Eles acham uma beleza, sociedade de consumo, mas vamos ver o que vai acontecer. Mas como é que você faz o ajuste de um problema cambial? Você desvaloriza a sua moeda, tá? Porque aí você automaticamente está diminuindo os salários e o poder de compra da população. Com isso vai diminuir as importações. E no que você diminui os salários, você também, além de diminuir o poder de compra, você está dando competitividade para as suas empresas. Então as empresas vão se instalar naquele país porque os salários estão baixos. Então esse negócio que tem que aumentar, o salário tem que aumentar, isso aí, gente, é para político demagogo. O ideal é você manter os salários baixos para que as empresas ganhem competitividade e o país como um todo ganhe. Então você faz o ajuste cambial, tá? Desvaloriza o salário, mas ao mesmo tempo só isso não dá, você tem que fazer uma recessão. Por que tem que fazer recessão? Porque o PIB, gente, grande parte do PIB é consumo, não é produção. Se fosse só produção, é evidente que você teria que aumentar o PIB, não diminuir. Mas como o PIB na sociedade de consumo é medido em grande parte pelo consumo, você tem que segurar esse consumo e automaticamente você vai segurar o PIB. Mas de toda forma, se você der uma segurada na economia, você vai fazer o que os austríacos chamam de destruição criativa, entendeu? Você dá um choque de realidade nas empresas. Você corta custo, você corta gasto, você corta desperdício. Então a minha tese central é o seguinte, uma bolha imobiliária, ela não estoura sozinha, tá? Ela é estourada ou esvaziada pelo governo para evitar um colapso cambial, que é um mal muito maior do que a própria bolha imobiliária. Vou mostrar aqui detalhadamente para vocês. Então tomemos o exemplo da Argentina. Os latinos geralmente são mais exagerados, tá? Então a Argentina é totalmente exagerada, não tem meio termo. Então veio, tá vendo, ó, com problemas na moeda, igual o Brasil, tá? Isso aqui é a década perdida. Então o crescimento baixo e isso mesmo com as contas correntes. Isso aqui é conta corrente de porcentagem do PIB e o crescimento em azul, né? As contas correntes negativas, né? E o PIB também todo, tá vendo? Todo atrapalhado. Aí o que aconteceu? Fizeram, tá vendo, ó, vincularam o peso ao dólar, igual o real aqui no Brasil, tá? Só que esses fizeram antes, até ensinaram para nós o caminho. Só que mantiveram a moeda muito valorizada, tá? Cresceu, tá vendo? Deu certo, só que aumentou o déficit em transações correntes. Só que o mundo, eles enfiaram o pé na jaca, lá fizeram uma enorme dívida externa e o mundo parou de financiar eles. O que eles fizeram? Eles deram um calote, mas como eles perderam o acesso ao mercado financeiro internacional, olha o tamanho do ajuste que eles fizeram. Eles aí vão botar aqui de menos 5 para mais 9. Então fizeram um ajuste de 14 pontos percentuais, tá, nas contas. Então é isso aqui que foi aquela crise argentina lá, que coisa de gente passar fome mesmo.
E além do ajuste cambial, tá, da super desvalorização do peso, eles fizeram uma puta recessão, ó, de 11%. Então isso aqui, eles contam, não, o Brasil é pior. Eles não contam isso que aconteceu na Argentina. Então, você dá um calote externo, gente, é algo muito dramático. Então, isso que é um ajuste dramático, tá? É isso que é um trem forte. É isso que os Estados Unidos e o Brasil evitam, tá? O Brasil conseguiu evitar, os Estados Unidos estão evitando no momento. Então, aí depois do ajuste, tá, a situação melhora, tanto as contas correntes quanto o crescimento. Mas isso aqui, gente, esse ajuste aqui é muito forte, é muito dramático e tem que ser evitado. Isso aqui, entendeu? É responsabilidade. Mas então vamos ao ajuste cambial de 2008. Esse ajuste dos Estados Unidos, a quebra do Lehman Brothers, gente, não é questão de quebra do Lehman Brothers, isso aí é uma questão previsível. Por quê? Porque os Estados Unidos vinham gastando irresponsavelmente. Então, os Estados Unidos é muito grande. Então, 6% do PIB para o mundo é muito, porque o PIB dos Estados Unidos é muito grande. E, além do mais, o PIB dos Estados Unidos está inchado pelo consumo. Parece que mais de 60% do PIB americano é consumo, é serviço. Então, aquele PIB está muito alto, as exportações muito baixas. Então, 6% dos Estados Unidos significa uns 10% aqui para o Brasil. Então, desde 1991 que veio piorando a situação das contas correntes dos Estados Unidos. E a gente vem, quem entende economia, vem acompanhando essa merda, entendeu? Quem não entende não olha porra nenhuma, né? Mas aqui em 2000, ó, houve a quebra da Nasdaq e das bolhas, tá? Além do World Trade Center. Então as contas correntes melhoraram um pouquinho, tá vendo? No que a economia diminui o crescimento, melhora as contas correntes, porque o pessoal para de gastar. Na medida em que houve injeção de dinheiro lá, tá, pelo Fed, para estimular a economia cresce, só que piora as contas correntes. Aí eles começaram a elevar a taxa de juros para furar a bolha imobiliária, por quê? Porque senão ia dar um ajuste no estilo da Argentina. Então aí quebrou o Lehman Brothers aqui em 2008, tá vendo? Olha só, e em 2009 da recessão, entendeu? O ajuste começou um pouco antes, né? Mas olha só como que o ajuste se fez fortemente aqui, ó, tá vendo? Só que já deu de piorar de novo. Então, quer dizer, o ajuste dos Estados Unidos não foi dramático como o da Argentina, mas é simplesmente parcial. Coloquei aqui de 91 até 2017, tá? Então, vocês reparam que o FMI tinha previsto uma melhora aqui para 2011, que não se verificou, tá? Agora eu peguei os últimos números de outubro de 2012 aqui. Então a situação dos Estados Unidos continua ruim, com tendência a piorar. Então vai ter que ter mais crise lá, tá? Provavelmente esse crescimento não vai se verificar. Isso aqui tem que fazer um ajuste. Vamos ver como que esse trem vai se dar, tá? Mas o fato é que uma recessão ela segura a economia e favorece as contas externas. Aqui desde 1980 a 2017 está uma visão mais ampla. Então os Estados Unidos tiveram um problema cambial, mas só que daquela vez foi mais fácil fazer o ajuste, porque a Alemanha e o Japão comiam na mão dos Estados Unidos e foram obrigados a desvalorizar a moeda, a valorizar a moeda deles, tá? Para que o comércio dos Estados Unidos se recuperasse. Mas mesmo assim eles tiveram que fazer recessão para que as contas externas se ajustassem. Só que depois, ó, com o crescimento dos Estados Unidos, a situação veio piorando. Aqui deu uma melhorada, mas a gente pode reparar, ó, que a situação dos Estados Unidos não é uma coisa momentânea. É uma coisa de longo prazo e esse ajuste que vai ter que ser feito, porque o mundo não vai financiar déficit comercial na casa de 600, 700 bilhões de dólares por ano de um país rico e perdulário. Então a China vai parar de financiar os Estados Unidos e eles vão ter que fazer esse ajuste. Quando que é esse ajuste? Esse ajuste já está sendo feito, tá vendo? Já começou aqui em 2006, 2005 mais ou menos, né? Vai sendo feito aos poucos, não vai ser no estilo da Argentina, mas também é uma coisa sem fim. Bom, vamos olhar os ajustes cambiais do Brasil. Aqui, gente, o Brasil estava totalmente endividado, comprava muito petróleo, então estava uma tragédia aqui no Brasil. Aí o Delfim Neto foi incumbido de fazer uma recessão para melhorar a economia do Brasil. Tá vendo? É por isso que todo mundo mete o pau no Delfim Neto. Ele deu a má notícia para os brasileiros, mas o trem já estava feito. Não foi ele quem causou. Ele consertou, mas o cara que fez a cagada é que leva a fama boa e quem conserta é que leva a fama ruim. Aí melhorou as contas correntes, tá vendo? Aqui com o plano real, né? Aqui com o Collor já começou. Com o plano real, a irresponsabilidade piorou as contas externas do Brasil, fez uma enorme dívida externa de novo, tá? Em 1999 houve uma desvalorização cambial, tá? Melhorou um pouquinho, mas só mesmo com a recessão, ó,
com crescimento baixo, tá, é que foi possível melhorar as contas externas. Isso aqui também, em grande parte, devido ao efeito China. E assim que o Brasil começou a crescer mais, tá, a ter mais consumo, as contas externas estão piorando de novo, tá, mas só que dessa vez, gente, a situação está sob controle. Sob controle por quê? Porque nós temos reservas, nós não temos dívida externa. Então, déficit em conta corrente para o Brasil de 3% do PIB é baixinho, então não causa crise. Eu vou mostrar para vocês direitinho. De onde que eu tirei a ideia, gente, que se faz um ajuste cambial com recessão e mudança no câmbio? Num artigo do Delfim Neto de 2006, então eu venho acompanhando a crise americana desde 2005. E nesse artigo aqui do Delfim Neto, ele detalha muito bem, ele, cara, é inteligente, como que ia ser a crise dos Estados Unidos. Esse entrou na bucha, a verdade é essa. Então eu já fiz um vídeo sobre esse artigo do Delfim Neto, eu não achei na internet, tá? Mas eu transcrevi, que eu tenho ele aqui em casa impresso, e botei nesse vídeo, depois eu ponho o link do vídeo aqui, mas vocês acham o vídeo. Então vamos fazer uma conclusão sobre os Estados Unidos. Eles não vão ter um ajuste dramático como o da Argentina, mas só que vão ser longos anos, décadas de crise. É praticamente uma crise terminal. Quem acha que lá vai se recuperar, não vai. O déficit público lá está na casa de $1 trilhão, dívida externa de 15 trilhões, problema de aposentadoria, entendeu? Vai ter muito problema lá. E o Brasil? O Brasil não vai ter crise, gente, eu garanto para vocês, muito menos estouro de bolha imobiliária, porque não precisa estourar a bolha imobiliária. O crédito imobiliário no Brasil está em 5%, 6% do PIB, nos Estados Unidos 60%. Então lá mesmo estourando ainda está em 60%, aqui é 5%. Então para que você vai estourar um trem desse? Não tem como, nem como estourar um trem desse. Nós vamos construir uma bolha ainda. Acredito que até 2030. Depois eu não consigo prever, entendeu? Vai depender da responsabilidade ou irresponsabilidade do governo. Mas isso a gente vai acompanhar. Até 2030 não dá tempo de fazer tanta cagada. E por que o Brasil não vai ter crise até 2030? Olha só o tamanho das reservas, gente. Então, nós estamos muito bem de reserva internacional. E, com isso, a dívida externa brasileira ficou negativa. Então, se nós somos credores líquidos, nós não vamos ter problema cambial, porra. É evidente. A dívida pública com essa bonança, com esse boom econômico, com esse novo milagre econômico, não é só o governo, mas como a arrecadação tributária aumenta nos períodos que a economia está boa, tá vendo? A dívida pública caiu 25 pontos percentuais. Então, além das contas externas, a gente dá uma olhadinha na situação do governo também, né? E aqui mês a mês, tá? Então a dívida pública chegou a 63% do PIB e vai cair para 30% em 2016. Então dá 33 pontos percentuais que vai cair, tá? Então não tem perigo. A situação do Brasil na atualidade não tem perigo nenhum. O único perigo seria o aumento do endividamento das pessoas e das empresas, tá? Só que isso aqui é muito pequeno comparado com os dos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos está devendo 300% do PIB, na hora que você junta governo, pessoas físicas e jurídicas. O Brasil dá 50% do PIB, mais um pouquinho do governo dá 80%, 90% do PIB. Então isso trem não estoura. Mesmo porque também aqui a gente pode comparar as dívidas totais do Brasil com a Europa, tá vendo? A da Europa é quase que o dobro do Brasil. Então não tem perigo no momento. A gente pode olhar também o sistema bancário, para ver se vai ter uma quebra bancária igual nos Estados Unidos e na Europa. Não vai ter por quê? Porque, tá vendo? O Basileia pede 8% de capital mínimo. Aqui no Brasil a lei manda ter 11%, e os bancos estão com 16%, mais 16%. Então não tem jeito de quebrar o sistema bancário brasileiro, porque o Banco Central e o governo estão atuando forte. Então qual que é a conclusão? Os Estados Unidos vão ter crise e o Brasil não vai ter crise até 2030. Eu garanto, com certeza. Falou, moçada?